Bom, hoje eu queria fazer uma análise do Salmo 119, ou 118, né, de acordo com a divisão. É um salmo que chama atenção porque ele é o mais longo dos salmos. Ele tem 176 versículos. Esses 176 versículos são divididos em 22, digamos assim, estrofes, onde cada uma é associada por uma letra do alfabeto hebraico, que são 22, né? Então, 8 vezes 22, 176. Qual o tema desse salmo? É um elogio à lei divina, né? O tema desse salmo é a lei divina. A lei divina em sua relação com o orante, né? Com aquele que está pronunciando o salmo. Aliás, nesse salmo inteiro, ao contrário de outros, é, os versos são colocados na boca de uma só pessoa. Em nenhum momento a fala muda para discurso direto de Deus ou um discurso direto de outro. É só uma pessoa que fala, se referindo a outros em terceira pessoa, ou às vezes se referindo a Deus em segunda pessoa. Bom, em que consiste esse elogio à lei divina? Por ser tão longo, muitos tópicos se repetem. Por exemplo, louvor a Deus por a sua lei. Por exemplo, manifestando a Deus que essa lei é lâmpada para os pés dele, que ilumina os seus caminhos. Ou dizendo que essa lei de Deus dura para sempre. Ou que aparece muitas vezes a lei de Deus em contraste com aqueles que o querem fazer, fazer perecer, né? A lei como, digamos assim, como baluarte de salvação, ou a lei de Deus como a quem ele se dirige pedindo socorro em situações de angústia ou de perigo, etc. Tem umas desses que também se repetem em outros salmos, né? Mas que aqui giram como que em torno do eixo central da lei. Ao longo desses versículos, então, ele vai descrevendo a lei como ela lhe aparece em cada situação dessa. O que eu quero chamar a atenção aqui, para a partir disso apontar para a leitura cristológica que eu quero fazer, é a ambivalência que tem essa lei. Porque se por um lado ele sabe, ele conhece a lei, por outro lado ele diz várias vezes, ele pede a Deus que o instrua. Se por um lado ele elogia a lei como uma delícia para ele, aquilo que é o refrigério da alma dele, que é a lâmpada para os seus pés, por outro lado, em muitos momentos ele diz que a alma dele desfalece, como que sentindo falta dessa lei. Então existe uma ambivalência, uma tensão entre a presença dessa lei com ele, mas ao mesmo tempo uma certa falta, certa? Seja uma falta de conhecimento, seja uma falta de, de concretude dessa lei que o liberte dessa angústia. Eu vou tentar ler alguns versículos que ilustram isso e aos poucos eu quero tentar fazer essa leitura cristológica, que é meu objetivo aqui. Eu quero apontar de que maneira esse salmo fala de Cristo, de que maneira ele fala da habitação da Trindade na alma, sobretudo, né? Em resumo, eu quero ler como a igreja sempre leu, que é o salmo do ponto de vista de Cristo, né? Então, vamos lá. No versículo 2, ele fala: Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e de todo o coração o buscam. Perfeito. Primeira estrofe é uma estrofe de bem-aventurança daqueles que, com retidão de coração, guardam a lei. Na segunda estrofe, leio lá a partir do versículo 11, ele fala assim: Guardo no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito és, Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Já tem uma coisa, né? Ele afirma que guarda no coração, mas ao mesmo tempo pede que Deus o ensine. Quer dizer, ele guarda, ótimo, mas há algo ainda a ser ensinado para ele por Deus, né? Ele ainda sente falta de alguma coisa que ele precisa ver, que ele precisa aprender da parte de Deus. Continua o versículo 13. Com meus lábios enuncio todos os decretos da tua boca. Deleito-me no caminho das tuas prescrições, como em todas as riquezas.
Meditarei nos teus preceitos e considerarei os teus caminhos. Bom, li até o versículo 15. Então, aqui tem alguns elementos que estão no salmo inteiro, né? Que é pedido para que Deus ensine os decretos, né? Com pronunciamentos de Deus e o deleite. No versículo 14, o deleite. No versículo 15, a meditação. Essas duas coisas acompanham o salmo inteiro. Por um lado, aquela coisa, digamos, mais pulsante do coração, hora do deleite, hora da aflição, da angústia. Por outro lado, a meditação, quer dizer, contemplar estas verdades da lei, como também quem ao mesmo tempo está precisando aprender mais delas. Claro que as duas coisas, essas duas dimensões, a do coração e da meditação, elas se entrelaçam porque o salmista aqui ele não propriamente separa coisas como intelecto e vontade. Não quero fazer uma projeção de categorias que não estão aqui no texto, né? De toda maneira, elas aparecem, mas também aparecem de maneira muito imbrincada, né? Porque a vida do salmista, quando ele vai falar em estrofes posteriores da angústia e da aflição e do que ele está pedindo para que Deus o livre, é uma coisa muito visceral, muito vital. Ele vai da morte, às vezes, em certo contexto, lembrando de certas passagens de Salmo, às vezes, literalmente, de perseguição de inimigos, literalmente. Então, é uma coisa que diz respeito à vida também, à vida literal mesmo falando. Diz respeito, é claro, à vida da nossa alma, né? Aí quero fazer uma leitura universalizando mais essa experiência. E isso, seja como for, essa vida está sempre caminhando junto dessa busca de conhecimento. Então são duas coisas que andam juntas. Mas vamos ver alguns outros versículos que mostram um pouco mais essa ambivalência da qual eu falava. Entre deleitar-se e angustiar-se, entre saber e entre querer saber mais. Então, veja. Lá no versículo 20, já na terceira estrofe, ele fala assim: desfalece a minha alma, desejando sempre teus decretos. A alma está desfalecida, não só porque por vezes ela vai estar passando por angústia, está passando por perseguição, está sofrendo na mão dos inimigos, mas ela desfalece justamente com aquele desejo por esses decretos. Então, de novo, ele guarda esses decretos, mas eles têm como que ele também, ao mesmo tempo, percebe que, embora ele os guarde, algo a desejar ainda tem. E se algo a desejar que ainda falta, o provoca um amor e um desejo tão forte que isso o faz desfalecer. Então, a alma dele desfalece-se por dentro na força por querer alcançar esses decretos. Essa angústia continua. Na próxima estrofe, no versículo 25, ele fala: a minha alma está prostrada sobre o pó. E ele pede: dá minha vida segundo a tua palavra. Ou seja, é como ele está sentindo falta de vida sobre o pó, essa imagem de morte, de voltar ao pó, né? Ele está pedindo vida. Ele está sentindo que sem a palavra, sem a lei, sem os decretos, ele não tem vida. Essa lei, portanto, é fonte de vida. Ela é vida. Ela é caminho porque são as prescrições. Ela é verdade porque é sobre aquilo sobre o qual ele medita. E ele é vida porque é ela que dá a vida da alma dele. E ele continua no versículo 26, falando com Deus, né? Eu te expus os meus caminhos e tu me atendeste. Ensina-me os teus estatutos. Ele está pedindo que ensine de novo, né? Há algo a aprender ainda. E aí ele fala que ele tem a expectativa, a esperança de que ao instruir-se ele vai ver maravilhas, ele vai chegar à contemplação de maravilhas. Então veja, no versículo 27. Instrui-me no caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas.
Instruir para ver maravilhas, e volta a angústia. A minha alma derrama lágrimas de tristeza. Já no versículo 28. E aí na próxima estrofe tem vários imperativos, ele pedindo súplicas para o Senhor. Versículo 33, 34 em diante, verbos como mostra-me, instrui-me, guia-me, inclina meu coração para os teus preceitos, etc. Desvio meus olhos da vaidade e volta meus olhos para o caminho. Então, de novo, né? Ele guarda, ele conhece, mas há algo a ser instruído, há algo mais a meditar, há algo mais a contemplar. Lembrando que a palavra Torá não é simplesmente normas, né? Frias, assim, né? É, digamos assim, orientação, diretriz, aquilo para o qual a vontade de Deus aponta, né? Então, ele sente a sua alma, a sua vida, querendo apontar para onde Deus aponta. E para onde Deus aponta é, no fim? No fim, Deus aponta para ele mesmo, né? Quer dizer que toda essa angústia de querer ver as maravilhas, de querer estar em vida, é, essa coisa que pulsa dentro da alma dele, querendo, é no fundo querer as maravilhas de Deus, é no fundo querer a vida de Deus, é no fundo querer Deus, né? Aliás, a lei, né? A lei no Antigo Testamento é, sobretudo do ponto de vista das tábuas, né? Dos mandamentos, guardadas na Arca da Aliança. A Arca da Aliança é essa que sempre no Antigo Testamento representou a presença de Deus e que assim continua representando como figura da presença de Deus em Cristo, né? Então, Maria como a nova arca e etc. Quer dizer, é a presença de Deus que ele quer nessa luta toda, né? Ele fala no versículo 54: Os teus estatutos são objeto dos meus cantares, no lugar da minha peregrinação. Quer dizer, ele está peregrinando, ele está como um estrangeiro. E é o estatuto de Deus, agora a gente pode ler assim, a qual me referia, a presença de Deus o faz cantar, mesmo enquanto peregrino. Assim como nós, então, na nossa alma é peregrina nesse mundo, é estrangeira nesse mundo, a dele é também. E a nossa alma, enquanto estrangeira nesse mundo, só vai encontrar motivo de cantar em Cristo, digamos, na nova arca da aliança. E aí, que no versículo 55 ele diz: Lembro-me do teu nome, Senhor, durante a noite, e guardarei a tua lei. Quer dizer, esse meditar, isso que ele aprende, se torna tão interior que ele lembra do nome, né? O nome no Antigo Testamento sempre foi o nome das pessoas, apontava aquilo, explicava o que era a pessoa, quem aquela pessoa era. Todo nome tinha um significado. Então, o nome do Senhor também. Ele está lembrando de quem o Senhor é. Ele está tentando se aproximar durante a noite, quer dizer, dia e noite, de madrugada, do conhecimento profundo do Senhor. Ou seja, se esse conhecimento se dá na sua peregrinação, se esse conhecimento se dá a todo momento, esse conhecimento e essa presença de Deus é perene, é constante, é interior. E essa a resolução dele em guardar a lei, quer dizer, no fundo é a resolução nossa em guardar a Cristo, né? No versículo 81, a minha alma desfalece, ansiando o teu auxílio, espero a tua palavra. Quer dizer, a minha alma desfalece. E ele repete esse sentimento de dor, versículo 82. Os meus olhos desfalecem, ansiando a tua palavra. Quando me consolarás? Então aqui ele volta a sentir-se afastado, né? Ele guarda os mandamentos. Ok,
Nós temos a Cristo, a Trindade habitando a nossa alma. Ótimo. Mas mesmo assim, algo ainda ansiamos, né? E esse anseio é tão violento, é tão vital para essa alma, que essa alma precisa tanto disso, que esse próprio anseio leva ao desfalecimento. Ele continua no versículo 105, depois de cantar a eternidade da lei de Deus, comparando com a estabilidade e a eternidade de Deus, né? A estabilidade da criação de Deus, a imensidão da criação de Deus, assim, a lei também é estável, tal como Deus. Ele lá na outra estrofe diz, no versículo 105, que a tua palavra é lâmpada para os meus passos, é luz para os meus caminhos. Mesmo que no versículo 109 ele diga, a minha vida, que a minha vida esteja sempre em perigo, né? Fala que ele chega a ser atormentado ao extremo e etc. Bom, o que significa então, no ponto de vista cristológico, a gente pode tentar dizer que ele guarde a palavra, que seja lâmpada para os pés, e ele mesmo assim esteja aqui, como em outros trechos ao longo do Salmo, sentindo-se atormentado, né? Sentindo-se como que cercado de inimigos que querem tirar a sua vida, né? Na realidade, é o pecado, né? É o pecado que nos quer retirar da vida em Deus, né? Ou melhor, é o pecado que quer subtrair de nossa alma a vida da Trindade em nós. Para a teologia, o pecado que quer subtrair da nossa alma a vida de Deus em nós, isto é, a caridade, né? Então, essa que é a ideia que eu queria trazer aqui, dessa visão cristológica, completo com o versículo 145 e 146, de novo essa ambivalência, ele fala que clamo de todo o meu coração, ouve-me, ouve-me, Senhor, e eu observo os teus estatutos. 145. Mas logo no 146, ele fala, clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus estatutos. Então, no 145 ele fala que observa, no 146 ele, com o clamor, pede para que Deus o salve para que assim ele possa guardar os estatutos. Ao mesmo tempo que então ele já os observa, ele como que um clamor pela graça pede ao próprio Deus que lhe permita que ele possa guardar esses estatutos. De novo essa ambivalência entre o que ele guarda e o que ele precisa. E o que ele clama. Tal como a Trindade em nós, né? Mesmo a Trindade habitando a nossa alma, existe como que um movimento interior da nossa alma que sente a falta dela, que quer ela, que está em falta e que por vezes aponta não para ela, para outra coisa e que por vezes pode cair no pecado, que são esses inimigos dos quais ele pede livramento. E e também essa alma busca ardentemente esta lei, isto é, no caso aqui, esta palavra, isto é, no caso aqui, esta presença, ardentemente e desfalece por isso. Como quem ali só encontra sua verdadeira vida. E eu termino com o final do Salmo, dizendo, versículo 174. Desejo, ó Senhor, de ti a salvação, e a tua lei é minha delícia. De novo a ideia de que a lei é a delícia. Viva a minha alma e te louve, e teus decretos me socorram. Essa lei é delícia, ela tem maravilhas, porque revela as maravilhas de Deus, e porque é delícia da própria alma, como ele já falava. É ela que socorre, é ela que dá a vida, mesmo que ele feche no versículo 176.
Mesmo que eu ande errante como ovelha que se desgarrou. E ele pede, busca o teu servo. Como a ovelha sem pastor, né? Uma ovelha sem pastor pedindo a Cristo, busca teu servo, porque me não esqueci dos teus mandamentos. Então, de novo, ele lembra dos mandamentos, ele tem os mandamentos, ele tem a lei, mas ainda se sente como ovelha desgarrada. Implora a Deus, que para nós é Cristo, que o busque, que o introduza no interior do tabernáculo das delícias de sua lei, que o mostre as maravilhas da vida de Deus, isto é, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto no interior da nossa alma, enquanto, como ele lá dizia, andamos peregrinos por este mundo, sabendo que no fundo o nosso tesouro é maior de qualquer outra coisa e as nossas delícias estão nessa lei. Então é isso, é um salmo muito grande, mas eu queria fazer essa leitura cristológica, tentar resumir em um ponto central aquilo que o salmo pode nos dizer, e espero que isso ajude na meditação e na oração. Tá bom? Obrigado.